Hoje, Carlo Ancelotti fará seu primeiro jogo em casa. Primeiro jogo dele na seleção brasileira, jogando no Brasil, na Neoquímica Arena, lotada de verde e amarelo, esperando ver um bom futebol que não vê há muito tempo. Hoje a gente vai abordar sobre muitos assuntos de forma dinâmica. Então, antes de tudo, eu vou fazer o protocolo básico. Meu nome é Pedro Salles Guerra, você está no canal de Gala Pedro. Se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o seu like, é tudo muito simples. E como eu sempre digo, começamos. Vamos lá. O primeiro jogo do Ancelotti contra o Equador, defensivamente foi muito bom. Ele costuma sempre, quando chega em um time, resolver a primeira parte defensiva. Por quê? Vou te explicar. Para a gente fazer gol, é melhor não começar tomando primeiro, né? O raciocínio dele, e eu até que concordo. Mas ofensivamente o Brasil continuou pobre contra o Equador. Não é que ficou pobre, continuou, porque já estava assim com o Dorival Júnior. O Richarlison jogou muito mal, o Vinícius Júnior teve algumas oportunidades que ele fez boas jogadas, mas ainda não é o Vinícius Júnior do Real Madrid. E também o Estevão teve muita disposição e muita vontade, dá pra ver que é um moleque de muito talento, mais de 17 anos. Se o Ancelotti botar ele no braço dele aqui, ó, debaixo da asa dele, dá pra ver que vai desenvolver o moleque muito bem. Mas ainda não é hora de ser titular da seleção brasileira. Vamos lá, eles têm um puta time que pode acontecer. O Brasil tem bons jogadores, o Brasil tem uma defesa que o Ancelotti ele começou a ajustar, por exemplo, o puta time porque você olha os talentos. Você tem o Alexandro, que é um zagueiro, o Alexandro Ribeiro, que quer ser chamado de Alex agora, que é um zagueiro que eu não acho que tem nível para ser titular na seleção. Tem nível? Tem, mas eu acho que com a volta do Gabriel Magalhães que está lesionado, com a volta do Militão que está lesionado, com a volta do Bremer que está lesionado, ele acaba caindo para ser o reserva da seleção brasileira. Mas ele ainda tem nível para estar lá. O Alexandro defensivamente faz um bom trabalho e precisa ser decente ofensivamente para fazer o que o Brasil precisa. Por quê? Porque o Vinícius Júnior desempenhando o que a gente tá esperando dele, não entregou ainda, mas o que a gente pode esperar dele, do que ele fez no Real Madrid, eu acho que não precisa de um lateral subindo pra caramba. E ele tem, eu disse que ele tem um puta time porque pega as opções. Tem o Alisson, que é um dos melhores goleiros do mundo. Tem o Wesley, que é um dos melhores laterais da América. O Wanderson, que é um grande lateral. Você tem o Marquinhos, que é atual capitão do campeão europeu. Você tem bons jogadores que estão para voltar de lesão, como o Militão, Gabriel Magalhães, Bremer, Rodrigo, Endrick, Neymar. Neymar não vou nem falar muito, que ele tá mais celebridade hoje em dia do que jogador. A volta do Casemiro foi muito boa, principalmente não só na parte técnica, porque ele é um primeiro volante muito bom, ajudou muito defendendo, mas na parte anímica de pegar o Bruno Guimarães pelo pescoço e falar vambora, porque o Bruno Guimarães é outro. Craque no Newcastle, joga muito no Newcastle. Chega no Brasil, ele não faz nada. Não vou falar nem que ele joga mal, porque jogar mal é quando a pessoa faz coisas negativas. A gente não fala de Bruno Guimarães quando ele joga na seleção, não se escuta, nem pra bem nem pra mal. Então é um jogador que também não mostra o mesmo nível que ele mostra na seleção. No clube, no Newcastle é muito melhor. O Gerson é um jogador ok, que eu não acho uma decisão inteligente ir pro Zenit, mas ok, segundo o Ancelotti, não é a liga que vai mudar se ele vai ser convocado ou não. Então eu acho um jogador de nível de seleção brasileira. E no ataque a gente tem a volta, hoje contra o Paraguai, a volta do Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo e hoje em dia é muito melhor que o Richarlison. Por sinal, a gente tem no mínimo 5 centroavantes do Campeonato Brasileiro melhores que o Richarlison hoje. Vamos lá, Yuri Alberto do Corinthians, Pedro do Flamengo, Igor Jesus do Botafogo, Caio Jorge do Cruzeiro e sei lá, mais alguém que eu tô esquecendo provavelmente. Mas hoje em dia eu entendi que ele convocou o Richarlison porque ele treinou o Richarlison antes, mas acho que na próxima convocação não pode ter o Richarlison ali, porque ele é um cara que não entrega. Mesmo o Tottenham ganhando um título, ele não entregou. Então não é um tipo de jogador que hoje em dia tem espaço na seleção brasileira, no meu ponto de vista. E na ponta, como eu já disse, o Estevão ainda é muito jovem. Eu acho que com a volta do Rodrigo, com a volta de alguns outros jogadores ali, o Rafinha, né? O Rafinha que vai jogar hoje ali, eu acho que o Brasil pode desempenhar melhor e o Estevão se desenvolvendo tanto como um camisa 10 tanto quanto um ponta. Porque eu acho que o Ancelotti tem que olhar um pouco mais para o Estevão como ponta, porque esse moleque tem muito talento na capacidade de criar, tá? E eu acho que ele também de camisa 10 seria um grande jogador. Vamos lá. O Brasil defensivamente muito bem, mas eu preciso falar da parte ofensiva que foi pobre. Na era Dorival, na era Diniz, ninguém sabia quando tinha jogo da seleção. Tipo, você abre o celular, tá lá, fim de jogo, o Brasil, sei lá, empata. Fala, hoje tinha jogo? As pessoas, o brasileiro normal não sabia. Não sabia.
Porque o cara perdeu aquele apreço com a seleção brasileira e não é culpa dele. É culpa da seleção que não entrega mais o que entregou. Não é que não tem grandes jogadores, porque tem. Mas os jogadores não entregam o que eles podem. E de verdade, eu acho que com o Ancelotti isso vai voltar. E tá voltando. A expectativa, a ilusão de algo que pode voltar a ser bom, trouxe pra Globo, é complicado, pra Globo a maior audiência do ano, com o jogo Brasil e Equador. E agora talvez traga outra maior audiência do ano com Brasil e Paraguai. Porque trouxe expectativa, trouxe esperança à seleção brasileira. Eu acho que para manter essa esperança, um jogo que o Ancelotti monta a equipe, que o time jogue bem para falar eu tô aqui, é algo que vai ser muito importante para ele, até porque a outra data FIFA é só em setembro. Então, você fechar essa data FIFA pré-mundial com uma boa impressão da seleção brasileira, eu acho que pode ser algo muito interessante para o Carlo Ancelotti. Claro, caso não aconteça, caso seja um empate, uma derrota, derrota eu acho que não é, mas ok, perdemos lá porque a gente não pode perder aqui. Eu vou passar o pano tranquilamente, porque ele tem pouquíssimos dias treinando na seleção brasileira. A seleção brasileira hoje é muito mais um catado do que a seleção de um treinador ou de outro por causa do tempo de trabalho. Então eu não vou julgar se acontecer um resultado negativo pro Brasil, mas amanhã é aniversário do Ancelotti. Eu acho que o cara fazendo 66 anos, ganhando o jogo, é o melhor presente que ele pode ter, a classificação para a Copa do Mundo, porque caso o Brasil ganhe, estará no Mundial dos Estados Unidos, do Canadá e também do México. Então uma vitória amanhã talvez seja o melhor presente de aniversário que o Ancelotti já teve, porque ele irá se classificar ao Mundial, à Copa do Mundo, que é o principal objetivo da seleção brasileira. Antes de pensar em qualquer coisa no Mundial, na Copa do Mundo, antes você tem que ir, velho. Antes tem que estar com a vaga carimbada lá, ok? Então, meus amigos, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe o seu like. Até a próxima. Valeu!